ele veio para modernizar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu não vejo problema na crise prisional, eu vejo um problema no sistema de segurança como um todo. É possível que ela tenha padrões de eficiência, padrões de eficácia. É o seguinte, eu sou administrador há 40 anos. Toda a minha vida profissional foi como administrador e exatamente porque o aprendizado tem que ser a regra fundamental, como é para qualquer profissão. Imagina o que seria a gente ir a um médico que deixou de se atualizar e a gente vai se submeter a uma cirurgia com esse médico. A gente vai a um dentista e que ele também não se atualizou e nós vamos deixar ele mexer nos nossos dentes sem ter nenhum preparo atualizado com novas tecnologias. Nós, administradores, também somos iguais. Nós precisamos estar permanentemente atualizados, permanentemente em processo de aprendizagem, porque senão nós não seremos reconhecidos como profissionais que gostaríamos que fossem. Então, todas essas questões de aqui que a conselheira lá da Paraíba trouxe, de que as pessoas têm responsável técnico que não se está dando o real valor, né, profissional, é uma questão pessoal, não é uma questão da profissão, é uma questão de consciência profissional, de orgulho profissional, de autoestima pessoal, porque não cabe, depois de tanto esforço para eu me formar, eu ficar vulgarizando ou não respeitando a minha própria profissão, né? Então, são mais questões pessoais do que exatamente da categoria, vamos dizer assim. Eu tentei juntar, porque eu achei interessante esse seminário, de juntar 3 temas, 3 assuntos, 3 abordagens, que seria a gestão pública, a segurança pública e o administrador. Por quê? Porque, na minha experiência, há 16 anos eu venho coordenando um projeto na área da segurança. É um projeto aqui no Rio de Janeiro chamado Delegacia Legal. Eu não sou policial, eu não sou coronel PM, eu não sou da Polícia Federal, eu sou um administrador só. E acabei, por questões de trabalho, entrando convidado para coordenar um programa, né, de modernização da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era exatamente mudar toda a infraestrutura e toda a lógica de trabalho nas delegacias policiais. Escrevi um livro agora há pouco tempo, que eu acho que vocês devem comprar urgentemente, porque é fundamental na vida de vocês, e que conta essa experiência. Eu, como administrador, me nego a ser reconhecido como um especialista em segurança. Eu não sou especialista em segurança, eu sou um especialista, assim, em gestão de projetos, em gestão pública, em trabalhos de administração. E aí, eu trouxe para vocês aqui um pouco das minhas reflexões sobre essa questão da gestão pública e da segurança pública. Por quê? Porque depois dessa minha experiência, eu observei que as polícias não são vistas como organizações. Elas são vistas como se fossem umas instituições assim à parte. Quando você pergunta sobre qual é o papel fundamental da polícia, todo mundo fala que é para dar segurança. Não, é para prestar serviço. A polícia é para prestar serviço. Serviço de quê? De segurança. Mas se eu não olhar as polícias, as organizações policiais, como prestadoras de serviço, eu já não estou considerando aquela organização como uma parte do que a gente chama de prestação de serviços públicos e de gestão pública. E esse é um vício que eu observei que me espantou muito, porque todo mundo trata a polícia como se fosse uma coisa à parte, e não como uma organização. Olha só como é que muda. Uma coisa é eu falar, aquilo ali é uma polícia. Outra coisa, não, aquilo ali é uma organização prestadora de serviços públicos de segurança. Muda totalmente a forma de eu ver essa instituição. E aí, por conta dessa experiência, eu trouxe para vocês aqui algumas reflexões.
Primeiro, a gente tem ouvido falar muito de gestão pública. E a gestão pública, a forma mais simples que eu consigo ver a gestão pública, é o seguinte: são as ações que envolvem as atividades voltadas para as necessidades coletivas da sociedade. Né? Então, existem algumas ações na administração pública que são colocadas como administração públicas porque são feitas por órgãos públicos, mas que, na realidade, não são necessariamente coisas da coletividade, necessidades coletivas da sociedade. São coisas privadas feitas por um órgão, por um ente público. E essas distorções a gente acaba nem percebendo, porque a gente está acostumado a ver a administração pública apenas pelos órgãos públicos, e não pela ação pública, e não pela gestão pública. Há pouco tempo está havendo uma discussão hoje no Brasil muito interessante, que é sobre incentivos fiscais, incentivos na área da cultura, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela dá desconto de imposto de renda para aquelas empresas que colocam dinheiro na área da cultura. Né? E aí descobriram agora há pouco tempo que o Rock in Rio recebeu incentivos fiscais da Lei da Cultura. Isso é uma distorção. O Rock in Rio é um senhor empreendimento, é um senhor negócio, é uma movimentação de recursos fantásticos, não é para receber um incentivo à cultura. Merchandise, cobra, etc. Então, há algumas distorções. Então, a gestão pública, de uma forma simples, para todos entenderem, são as ações que envolvem todas as atividades voltadas para atender as necessidades coletivas da sociedade, sejam de natureza econômica, social, cultural, qualquer que seja. É coletivo, então se refere ao papel da gestão pública. A outra questão é a gente entender essa figura do administrador. Eu sempre aprendi na escola, a Mara deve ter também aprendido isso na escola, que nós somos administradores antigos, o administrador como agente de transformação. Você lembra disso, mano? Isso no Brasil foi uma revolução. Quando surgiu a profissão do administrador como agente de transformação social, por quê? Porque ele está dentro do processo. Ele é o executor do processo de mudança, porque ele tem a função de gestão e de administrar. Então, quando nós descobrimos, aqueles que descobriram que os administradores são agentes de transformação social, pela natureza da sua atividade, isso nos dá um orgulho profissional fantástico. É diferente, às vezes, de outras profissões. O Clécio, quando falou aqui, Clécio, né? Quando ele falou aqui que ele se surpreendeu quando foi para administrador, como administrador público, assumir a fazenda, por ele ter uma experiência já como empresário, que também é uma experiência de gestão, e ele se surpreendeu quando viu que eram as mesmas coisas. Lógico, a diferença, Clécio, é que quando você assumiu o papel público, você assumiu integralmente essa função de transformador social. E isso faz toda a diferença. E aí dá a gratificação que a gente sente na área pública, apesar de todas as dificuldades, é porque a gente vive exatamente o papel de estar transformando alguma coisa coletiva para a sociedade. Isso faz toda a diferença e dá uma gratificação que é muito interessante, que é muito, como o Francisco falou, que é muito pessoal a gente viver isso. E aí, por que eu juntei gestão pública e o administrador com transformador social? Porque essas duas coisas, elas só se justificam se elas tiverem como finalidade desenvolvimento na sociedade e cidadania. São as duas únicas coisas que justificam essas duas atividades da gestão pública e do administrador como transformador, se não estiver comprometido com desenvolvimento e cidadania. Por que desenvolvimento e cidadania? Porque desenvolvimento traz cidadania e cidadania traz desenvolvimento. Quanto mais eu desenvolvo
um país, quanto mais eu desenvolvo uma sociedade, quanto mais eu desenvolvo um grupo, maior são os espaços para a cidadania, porque mais direitos, mais possibilidades de relação, mais trocas nessa sociedade eu criei. Quando eu aumento o espaço da cidadania, eu aumento o espaço da reivindicação, eu aumento o espaço da conscientização das pessoas em relação aos serviços que ela tem que receber e às obrigações que ela tem com a sociedade. Então, a gestão pública e o administrador, como esse transformador social, eles se justificam porque eles se comprometem com o desenvolvimento da sociedade, com a cidadania. Só que na gestão pública, nós encontramos algumas questões sérias. Uma delas, no mundo moderno, encontra um desafio atual, que é sair daquela estrutura hierárquica rígida de comando, né, de controle, toda uma estrutura hierárquica muito rígida, para se adaptar a uma sociedade moderna que não trabalha mais dessa forma. Hoje, na sociedade moderna, no mundo inteiro, a experiência que nós temos cada vez mais é de ação em rede. O que mais está ocorrendo é cada vez mais o indivíduo na sociedade, no mundo inteiro, ter mais poder. Poder por quê? Porque a pirâmide de hierarquia enfraqueceu e aumentou o poder da rede, o poder dos trabalhos isolados, aparentemente isolados, mas todos interligados. E esse é um desafio sério para a gestão pública, porque a gestão pública ela ainda está toda amarrada por questões legais, por questões tradicionais, por questões de definição do Estado, como é que o Estado deve ser, como é que os governos devem se estruturar, e não estão percebendo que a sociedade toda está mudando e atuando em rede. Atuar em rede é atuar em pequenas ações, em pequenos grupos, que por alguma razão, por alguma forma, com algum motivo, eles se interrelacionam, eles intercambiam, eles trocam o tempo todo. Exemplo disso, as mobilizações que a gente tem tido, as mobilizações públicas hoje na sociedade brasileira, elas praticamente, elas são todas convocadas através das mídias sociais. Isso não é só das mídias sociais, é uma forma de ação de cidadania. E isso se reflete em todas as outras atividades da cidadania. Nós estávamos conversando aqui, eu estava conversando com a Mara aqui, que é do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que apoia os municípios no Brasil inteiro, e nós estamos conversando um pouco sobre isso. A importância do município para a cidadania. As pessoas, nós, cidadãos, nós temos uma relação direta com o município. Para nós é estranho a gente ter que falar com a Receita Federal, mas não é estranho a gente falar com os serviços do município, que o Clécio deve ter vivido muito isso lá em Cabo Frio. As pessoas querem ir lá falar, elas querem falar com o administrador, com o gestor, com o funcionário público, e quando fala assim coisas de governo federal, como se fossem coisas muito distantes. E aí a gente vê assim, a importância de se fortalecer as administrações municipais, com bons profissionais, com boa gestão, com bons objetivos, boa estrutura de serviço, porque a população usa mais esses serviços municipais do que os de outra instância. E, às vezes, há uma grande confusão na gestão pública brasileira de pegar esses três órgãos e fica o governo federal competindo com o município, o governo estadual competindo com o município, em obras que, às vezes, não tem o menor sentido. Se pegar um governo federal e ele construir uma escola no interior do Piauí, é um absurdo, é uma calamidade. Isso é uma função municipal, não é nem estadual. A função federal e estadual na gestão pública é gestão de coordenação, de formulação de política, de integração de projetos, e não essa maluquice que a gente tem no Brasil hoje, que é de execuções diretas. O projeto que tem contra a seca no Nordeste, de construção de cisternas, é um projeto muito bem sucedido. Na meu ver, só erra
porque é executado pelo governo federal. O governo federal tem que formular a política, mas a execução tem que ser descentralizada. É um dos desafios que eu coloquei ali, o desafio atual. Tem que ter uma ação em rede, porque esse é o novo formato que o mundo todo está adotando. Só que nessa gestão pública atual, existem interferências, porque o mundo mudou. O mundo mudou por quê? Porque um dos problemas sérios é a globalização. A globalização mudou todos os nossos hábitos, mudou a nossa percepção de mundo, mudou a nossa forma de ver o outro, de ver a sociedade. Por quê? Porque eu estou na televisão hoje, acontece um acidente qualquer em qualquer parte do mundo, eu quase que ao mesmo tempo que o sujeito de outro país recebe a informação no mesmo momento. Isso muda a minha forma de permanecer neste mundo. Eu não sou mais afetado só pelas coisas da minha comunidade à minha volta. Eu sou afetado pelas coisas que afetam essa nova comunidade que se chama mundo. A gestão pública, ela certamente é afetada por esta interferência de globalizado. Por exemplo, outro dia eu recebi um vídeo muito interessante, como é que as pessoas no Japão entram no metrô na hora do rush. Você viu isso? Vocês viram isso? Vocês já viram isso? Todo mundo certinho, fila aqui, a fila ali, o que sai, sai no meio, os que entram são nas laterais. Nós percebemos isso? Qual é a nossa percepção imediata? O nosso metrô é uma droga. A nossa educação como cidadãos é uma droga. Nós temos que melhorar muito. Aquele vídeo nos mostra, por conta da globalização, que o que é público, o que é coletivo, nós ainda estamos muito a desejar. Como é que nós percebemos isso? Por conta desses efeitos de globalização. A segunda é a personalização dos serviços. Hoje em dia, ninguém quer mais receber alguma coisa que não sinta que seja para si. Isso afeta diretamente a gestão pública. Alguns, em termos, na administração privada, a gente fala em customização do serviço, que é o quê? Você pegar um serviço e adaptar a quem vai receber, a cada cliente. A Copenhagen dá um show nisso. Copenhague, você parece estar comprando aquele chocolate que parece que foi feito para você. Tamanha a qualidade da embalagem, o atendimento das pessoas, etc. Não, vende presente. Por isso que dá essa sensação pessoal. Né? Porque chocolate eu encontro em qualquer lugar, mas um chocolate embalado de um jeito que você compra de uma determinada forma, que paga mais caro, você está comprando um presente. Que se for para si, é para si. Essa customização, que eu botei ali como personalização do serviço, é o que todo mundo quer. Né? Hoje, nós começamos a ter essa necessidade. E essa personalização levou a uma outra questão, que é a diversificação de serviços. A quantidade de serviços novos que nós temos na nova sociedade é impressionante. Eu estava assistindo ontem uma discussão sobre o fenômeno da tecnologia que está eliminando empregos em várias áreas. Eu não tenho o menor medo disso, porque todas as vezes que eu vivi situações de que os empregos estão acabando por conta da tecnologia, outros tantos empregos surgiram. Eu sou da geração, eu não pareço não, mas eu sou muito antigo. E aí, eu sou da geração em que os computadores eram enormes, que ocupavam os andares das empresas. Não existia nada de computador pessoal. Então, era assim, andares inteiros. Eu sou dessa época. E que isso todo mundo disse, calamidade no mundo inteiro, desemprego geral. Né? E outra coisa, vai acabar tudo de papel, porque agora vai ser tudo na base da tela, etc. Na prática, aumentou o consumo de papel no mundo inteiro, né? Aumentou o consumo de papel, e segundo, aumentou muito o emprego, só que diferente do que era. Outro dia eu estava andando na rua, lá perto de casa, e me chamou a atenção
como administrador, isso é um aprendizado. Tem uma profissão hoje que é de levar cachorro para passear. Não tem? Vocês já viram isso? Andador é o nome? Ó, já tem nome, eu não sabia. Não, ele sai passeando de cachorro. Aí tem um sujeito que andava com cinco cães. Aí eu parei, como eu sou um administrador, eu estou aprendendo a cada momento, parei com o sujeito e disse assim, vem cá, como é que funciona esse negócio aí? Aí ele achou que eu era um cliente. E ele não sabia que eu estava fazendo, era uma pesquisa. E aí um cliente, ele recebe por cão, né? No caso ali, ele estava andando 5, que é o maior, é assim, em termos de produtividade, o maior nível. Ele cobrava 100 a 150 reais por cachorro, por mês. Então, se ele estava com 5, ele estava ali já com 750 reais por mês já garantido. E ali é um passeio de 1 hora. Então, ele vai dar a volta, entrega aqueles, faz o roteiro mais adequado para dar o melhor rendimento no roteiro dele de pegar mais cachorro, entrega os cachorros, pega outros 5 e sai andando também pelas coisas e tal. Essa profissão não existia. Essa profissão é moderna. Essa profissão é nova. Será que isso tem uma relação com a tecnologia? Outras pessoas passaram a fazer outras coisas, ou ele mesmo perdeu a sua função e inventou essa outra? A gente não sabe, mas é uma articulação da sociedade. Então, a diversificação de serviços é constante. Né? Outro dia, lá no edifício central, tem lá uma empresa fazendo uma promoção de acertar sobrancelhas das moças, oferecendo de graça a primeira coisa. Olha, cuidar da sobrancelha é uma coisa antiga, mas eu nunca tinha visto que, como tem agora, empresas especializadas neste tipo de serviço. Homens e mulheres. Aí você tem direito lá a primeira sobrancelha, depilação, mas é uma depilação só de sobrancelha. Especial. Tem uma depilação de sobrancelha, é design. A design? Olha, a gente está cheio de especialistas aqui, ó. São administradores, com certeza. Pesquisaram o que eu fiz com os cães lá. A outra questão séria na gestão pública é a questão da transparência. E a transparência, como eu tenho visto, ela tem um efeito muito engraçado. Por conta dos exemplos que a gente está no Brasil hoje, transparência passou a ser uma coisa assim, para o administrador público, um desespero, quase que um pânico. Né? Caramba, quanto mais eu mostrar, mais vai piorar. E o Clécio falou aqui uma coisa muito clara. Quanto mais você mostra na administração pública, menores são os seus problemas. Porque o que poderia ser um problema de reclamação, com a transparência, vira uma conversa. Porque você tira um argumento da sociedade de que você está sendo desonesto ao esconder a informação. Não, olha, eu posso te esclarecer o que é, mas eu não estou sonegando nada. Eu não estou escondendo nada. E aí vira o quê? Vira uma conversa. Quando você esconde, vira reclamação, manifestação na internet, ação judicial. Mas não, quando está transparente, dizer, você está sabendo disso porque eu divulguei. Isso é um argumento fortíssimo na gestão pública para mostrar claramente as suas intenções. Mas não é comum. A gente está muito atrasado em relação à gestão pública. Por quê? Porque não basta só você divulgar. É importante você ficar claro a intenção da sua divulgação. Então, tem muita prefeitura, muito Estado, muito órgão público que divulga as coisas de forma truncada. E aí você vê um número, ele diz que é transparência e não é coisa nenhuma porque você não entende exatamente aquela informação. Limita o uso da informação por conta da forma como está sendo divulgada. A tecnologia. Bom, a tecnologia no serviço público é uma verdadeira revolução. Isso está acontecendo em tudo quanto é lugar. É impossível se pensar em serviço público sem tecnologia hoje em dia. E aí, essa questão da tecnologia, em vez de ser uma interferência, quer dizer, todas aquelas coisas, em vez de serem interferências, na realidade, são oportunidades. A tecnologia, por exemplo, justificou o meu projeto, a Delegacia Legal, que foi o quê? Quando eu assumi em 99 para implantar um projeto de modernização na Polícia Civil, a Polícia Civil, em 1999, no Rio de Janeiro, segunda economia do país, usava máquina de escrever.
alguns aqui de vocês talvez nem conheçam a máquina de escrever. Você já conheceu? Você conhece a máquina de escrever? Ah, que legal. Ah. Foi no museu, né? Foi. Você visitou o museu. Ah, sua avó tinha. Ah, tá vendo? Por quê? Porque, imagina, tem até uma piada sobre a máquina de escrever, né? Tinha um menino que viu o pai com uma máquina de escrever, que era do avô, e aí o pai do menino escreveu lá, uma coisa e tal, e aí, o menino ficou olhando, o pai batendo na máquina de escrever e aparecendo aquelas letras, e disse, poxa, pai, maneiro, o senhor já digita e já imprime. Olha aqui uma outra abordagem da máquina de escrever, né? E aí, em 1999, a máquina de escrever era a ferramenta mais importante dentro da Polícia Civil para registrar as ocorrências. Datilógrafo, naquela época, era uma das pessoas mais importantes da empresa. Fundamental. Sem datilógrafo, nada existia nas empresas. E aí o policial registrava todas as ocorrências na máquina de escrever. Você sabe quando foi incluída a máquina de escrever na Polícia Civil, no registro de ocorrência, como sendo o maior avanço tecnológico da época? 1902. Aquele prédio que tem da 9ª DP da polícia, 9ª Delegacia Policial, que fica ali no Catete, foi a primeira delegacia no Brasil, que aqui era Distrito Federal, a receber a máquina de escrever como o maior avanço tecnológico da época. Sobreviveu de 1902 a 1999. Quase um século, uma tecnologia. Mais ou menos a mesma experiência que vocês têm com o celular de vocês. Um século com o mesmo celular. Já imaginaram? E a questão da cultura, que é uma interferência importantíssima na gestão pública, que na medida que a globalização, que também afeta a cultura, a diversificação de serviços também afeta a cultura, também algumas variáveis culturais faz com que a gestão pública tenha que se transformar. Uma das questões são as questões que a gente está vendo hoje modernas, como ontem foi o Dia da Mulher. Várias ações públicas têm que ser modificadas por conta de elementos culturais, como a questão de gênero, né, como a questão da raça, uma série de coisas culturais que foram se modificando e que geram a mudança. A questão do deficiente, portador de deficiência, que leva a gestão pública também a atuar nessa área. E nessa experiência, por conta dessa visão de gestão pública, as oportunidades, sair da hierarquia, da pirâmide hierárquica e ir para uma ação em rede, eu identifiquei 2 projetos no Estado que foram projetos que foram criados, ficaram com uma certa autonomia e fugiram um pouco dessa estrutura de hierarquia. Um é na segurança pública, que foi o projeto Delegacia Legal, né, que em 1997 a máquina de escrever, etc., na Polícia Civil era um verdadeiro absurdo, e a barreira fiscal, que é um projeto que começou em 2010 e que foi feito para barrar a evasão fiscal. E aí eu trouxe para vocês para mostrar 2 ações concretas na administração pública, num sentido de rede, que eram grupos de projeto com uma certa independência, mas com objetivos muito bem definidos. Quais são as semelhanças desses projetos? Primeiro, 2 administradores. Eu, no programa Delegacia Legal, e um colega de trabalho chamado Reinaldo Braga, na barreira fiscal que começou em 2010. Segundo, objetivos muito claros. Eu tinha que implantar um modelo de delegacia em todas as delegacias policiais do Estado. Na época eram 121, e hoje eu já entreguei 163 delegacias novas aqui no Estado, informatizadas, sem carceragem, totalmente diferente. Follow-up permanente dos resultados. Se você quer ser um administrador competente, você tem que saber, primeira coisa, por que eu estou aqui? Quais são os objetivos? E aí, consequentemente, eu tenho que acompanhar que resultados que eu estou conseguindo para aqueles objetivos. O Clécio aqui, quando veio aqui explicar, ele ficou fazendo o tempo todo aquelas perguntas. Vem cá, por que o ISS é tão baixo? Por que o ITBI está tão baixo se eu vejo um monte de imobiliária aqui em Cabo Frio? Por que qual é o outro imposto? Era o IPTU. Por que o IPTU é tão baixo se tem aqui um festival aqui de casas, já que cidade crescendo, etc.
E aí, por quê? Porque ele tinha objetivos bem definidos e precisou o quê? Eu preciso acompanhar os resultados. Quais são os resultados que estão sendo esperados de mim aqui na Secretaria da Fazenda de Cabo Frio? Gestão comprometida com a melhoria. São as perguntas que ele apresentou aqui. A toda hora você tem que perguntar o seguinte: será que isso é a melhor forma? É desse jeito que é o melhor caminho? Será que o melhor resultado é esse que eu estou conseguindo? Ou será que eu posso ser melhor? Articulação permanente com outros órgãos. Isso é muito interessante na gestão pública. No depoimento do Clécio, eu estava observando aqui, que ele chegou e disse: eu comecei a fazer as coisas e tal, e daqui a pouco eu senti que os outros órgãos estavam me boicotando, porque gerou uma certa inveja, eu tive que começar a montar uma estrutura própria para isso. Por que isso acontece? É muito comum no serviço público. Alguns dizem que é inveja, outro diz que é disputa de poder político, tem uma série de coisas. Mas atrás mesmo do fundo, sob o ponto de vista de gestão, a articulação entre os órgãos não é muito bem vista na administração pública. Por quê? Porque o objetivo não está claro. Aquilo que foi falado aqui, o cliente tem que estar bem claro na área pública, que é o cidadão, que é o cliente, aquele é o cidadão. Por quê? Porque se eu perder essa referência, eu não vou entender a articulação com os outros órgãos, eu vou entender isso como competição. E não é competição. A articulação entre os órgãos é a forma de você viabilizar os seus objetivos. E isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho, não é fácil. Ele deu uma saída de que, não, eu montei um mínimo de estrutura ali para poder funcionar. Sim, mas isso também aumentou o poder dele de articulação nessa sociedade de Cabo Frio, porque ele pôde cumprir melhor o objetivo dele, que é de melhorar a arrecadação, de trazer mais resultados. E a última coisa é transparência nas atividades, que você, olhando a transparência como sendo não só uma medida de proteção às ações do poder público, mas também de feedback, de retorno da sua informação, do seu trabalho, do trabalho que está sendo prestado. Bom, a delegacia legal foi essa modernização da infraestrutura da Polícia Civil, envolveu a informatização de todas as delegacias, a criação de um banco de dados único. Todas as delegacias estão penduradas num banco de dados onde, com todas as informações criminais. Novos prédios foram construídos, acabou com carceragens que existiam nas delegacias enormes e muito treinamento, né? Essa imagem que eu coloco sempre como desafio foi de 1999. Esse era o quadro das delegacias no estado do Rio. Isso aqui era onde é um escritório com todas as condições de um trabalho de primeira qualidade. Não dá para falar em qualidade num ambiente desse, né? Ali, um balcão de atendimento. Esse aqui é o cliente da delegacia, esse aqui é o funcionário público atendendo. Só pela altura do balcão já dá para perceber que não são as melhores condições. E olha a máquina de escrever lá que o sujeito trabalhava. E aqui eram as carceragens. Todas as delegacias do Estado tinham no fundo carceragem, as cadeias. E só para vocês terem uma ideia, no ano de 2000, a primeira delegacia que eu tirei a carceragem, né, foi a do Leblon. Tinham 399 presos naquela delegacia, no Leblon. Imagina se você pega... Diga. Acho que vale a pena dizer que preso temporário. Não, esses presos eram os presos que ficam em delegacia, são os presos que ficam aguardando ainda julgamento. Eles ainda não foram julgados, não estão cumprindo pena, eles estão aguardando julgamento. A maior parte dos estados brasileiros ainda mantém esse modelo de delegacia e presos na mesma unidade, né? Depois do projeto, as delegacias passaram a ser, quer dizer, saíram deste ambiente para esse formato, né? Quando a gente podia, nós fazíamos reforma, isso aqui é uma reforma, isso aqui são os prédios novos. A maior parte das delegacias está com esse formato aqui. Isso aqui, para a 100ª delegacia, é a delegacia de Porto Real.
no interior, lá perto de Resende, e essa daqui é a delegacia de Maricá. Então, em todo o estado, você vai ver delegacias desse tipo aqui. Tá? São 163 no estado. O ambiente das delegacias passou a ser esse. Um balcão de atendimento, né, que aqui trabalham estagiárias de psicologia, de serviço social, aqui nesse balcão. Aqui são os policiais, cada um com seu computador, fazendo registro de ocorrência, e sempre com biombos baixos, divisórias, não mais paredes, ambientes isolados, mas sim um ambiente como se fosse uma redação de jornal, para circulação da informação com mais facilidade. Só uma coisinha. Sim? Volta duas, só para mostrar uma coisa. Mais uma. Aí, aqui embaixo, você vê que você não mexeu só na estrutura, você mexeu com recursos humanos também. Não, só para mostrar. Aqui, olha os trajes ali do nosso policial trabalhando, que era o que ele era a cultura que tinha. Trabalhava assim, que ela se confundia com a cultura do espaço físico. Quando você volta 3, pode passar? A cultura do espaço físico levou também uma cultura, outra do recurso humano, que olha os trajes das pessoas. Só para refrisar que não é só físico. Não. Não é só tecnológico. Tem uma moça chamada Fernanda Metello. Ela fez uma tese de mestrado falando exatamente sobre os ambientes das delegacias. No momento que você muda um ambiente de trabalho, você também muda a postura, você muda o comportamento, você muda a vestimenta. E aí você começa a afetar, inclusive, a questão da produtividade. Né? É mais ou menos o mesmo exemplo de quando a gente vai a uma festa. Eu queria só reforçar isso aí, porque senão as pessoas olham muito pelo tecnológico, né? Não, pelo certo. Estrutura de obra. Não, é o mais forte de todos, a meu ver, é a mexida que você fez no teu projeto, que você fez, e aí eu digo porque a gente teve participação com recursos humanos. Foi uma mudança de visão. Apesar de que nós atuamos preparando os policiais para esse ambiente. Por exemplo, todos os policiais foram treinados para usar informática, porque eles usavam máquina de escrever. Então, foi uma inclusão digital, a maior experiência de inclusão digital que já ocorreu numa organização policial. 9.000 policiais foram preparados para usar informática. E aí, no trabalho policial, hein, Francisco? Nós fizemos essa preparação. Agora, o trabalho policial não é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade da instituição, da chefia da polícia, etc. Exatamente. Bom, isso aqui é para vocês verem o impacto que foi isso. Quando você sai de uma estrutura como aquela, de máquina de escrever, e quando você vem para a informatização, foram mudados os processos. Porque os processos de trabalho todos tiveram que ser transformados, porque passou a usar informática, porque passou a usar um padrão. E aí trouxe uma coisa que a polícia nunca tinha experimentado antes, um padrão de linguagem. Quando você coloca no sistema e passa a usar a informática, você cria um padrão de preenchimento, um padrão de informação que todos passam a ter o mesmo. Quando é a máquina de escrever, cada um escreve o que quer. Então, imagina você fazer estatísticas criminais com a máquina de escrever. Você não tem como comparar. Aí eram números esquisitíssimos. Quando você começa a usar a informática e tem um padrão de informação, começa a você ter uma visão mais clara do que é aquela organização. E aí todos também passam a ter acesso à informação. Isso aqui é um impacto, para vocês verem como é que foi o impacto no efetivo policial. Né? Cada delegacia, imagina uma delegacia com 100 policiais. Antes do programa Delegacia Legal, antes da informatização, antes de tirar as carceragens, 72% dos policiais da delegacia ficavam em atividade meio, que é a atividade administrativa. Por quê? Porque a carceragem exige vigilância, distribuição de refeição, levar para o hospital, vigilância de familiar. Tem uma série de atividades que os policiais eram absorvidos como atividade meio. E que apenas 28% se dedicava à atividade que a gente chama aqui de atividade fim, que seria uma atividade policial. Quando a gente acaba com a carceragem, acaba com
cria o sistema operacional das delegacias. Esses 72% que cuidavam de atividades administrativas, eles ficam reduzidos a 16% com atividade administrativa. E aqueles 28% que faziam atividade policial passam a se transformar em 84% do efetivo na atividade fim. Então, isso aqui foi um ganho de efetivo por conta da informatização, acabar com a carceragem, etc., que gerou uma melhoria, digamos, da distribuição do trabalho entre os policiais, e, por isso, uma das razões que nós mudamos de 121 delegacias em 99 para 163 hoje, atualmente, que tem no Estado. A outra, também dentro desse projeto, nós fizemos um novo IML, que fica ali na Francisco Bicalho, e construímos 18 cadeias públicas para tirar os presos que estavam nas delegacias, que são tipos desse. Essas cadeias são distribuídas por vários municípios no Estado, descentralizado, para que cada região tenha a sua unidade prisional para esses presos provisórios, os presos que ficavam dentro das delegacias aguardando julgamento. Diariamente, é um entra e sai diário, porque porque não foi liberado, o outro porque o julgamento aconteceu, então ele vai para um presídio, e não mais para uma cadeia pública. Não, é um entra e sai para depoimentos, apesar de que agora eles estão usando muito depoimento via internet nas próprias cadeias, por conta de segurança. E isso é o interior do IML, isso é o IML novo. Vocês nunca viram, nem queiram ver, o que era o IML antigo. E esse aqui é o novo e vazio. É bem mais agradável ele vazio do que quando ele está ocupado. São instalações modernas, é a última geração de equipamento para medicina legal, né, e que estava dentro desse projeto. E os resultados que nós conseguimos foi o quê? Primeiro, com a informatização, nós redefinimos os processos de trabalho e a informatização, modificando o registro da ocorrência, criando, como a informação está num banco de dados, surgiu com mais força o serviço de inteligência. Relatórios gerenciais, polícia precisa de controle. Polícia precisa de relatórios gerenciais sobre a sua atividade, coisa que nunca existia. E as estatísticas criminais que vocês viram os jornais anunciarem, todo mês, por conta desse processo aqui. Outro avanço, outro resultado, é que, até 99, a segurança pública era considerada assim uma coisa que é coisa de polícia. Ninguém se metia. No máximo, atuava um promotor, aí vinha pessoal do Exército, mas, com o programa Delegacia Legal, precisou de analista de sistema, psicóloga, socióloga, assistente social. Todas essas pessoas começaram a se engajar na segurança pública, e eu, como administrador, coordenando esse projeto. Então, isso foi uma experiência assim que, hoje em dia, ninguém mais pensa no Brasil em segurança pública que não tenha diversos profissionais. Unificação da linguagem, como eu falei, interligação da rede entre as delegacias, que era outra coisa importante. A máquina de escrever, ninguém fala com ninguém. Quando coloca um sistema único para todos, todo mundo passa a ter informação. Como saíram os presos das delegacias, criou uma secretaria especial para cuidar de presos. Então, ela se profissionalizou. 163 delegacias, 18 cadeias públicas e mais o novo IML, o novo IFP, e regionalizamos também a Polícia Técnica. Isso aqui, em cima dessa minha experiência, eu trouxe essas considerações, que vocês parem e prestem atenção sobre as organizações policiais. Seja ela Polícia Federal, Polícia Marítima, Polícia Ferroviária, Polícia Civil, Polícia Militar, não importa, são organizações. Essas organizações, elas todas são feitas para prestação de serviços. É importante que a gente, como cidadão, entenda isso, porque isso aqui é uma defesa para a gente como sociedade, que as organizações policiais são para prestação de serviço. Essa organização policial, ela tem uma cultura, como qualquer outra empresa.
uma cultura organizacional própria, como qualquer outra empresa tem. A cultura da Coca-Cola não é igual à cultura da Pepsi. A cultura da polícia não é igual à cultura do Exército. São organizações diferentes de suas próprias culturas, que têm, na polícia, mandato policial. Eles têm o poder de polícia. Isso os faz diferentes. Discricionariedade. O guarda, quando prende alguém, ele não pode se ligar para o chefe e perguntar o que eu faço. Ou ele faz e resolve, ou então ele põe até a vida dele em risco e a de outros. E o corporativismo. O corporativismo nas organizações policiais, ele tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que as coisas feias ninguém fala. E o lado bom é que, pelo corporativismo, eles se protegem na hora do perigo. Então, tem coisa boa e coisa ruim. Tem desafios como as demais organizações, tem problemas com ética, tem problemas com adaptação à mudança de uma sociedade moderna. Imagina um policial formado de uma determinada forma e que, a partir de um determinado dia, como está hoje uma campanha no mundo inteiro para a liberação da maconha, né, de legalização da maconha, imagina um policial que está há 30 anos na carreira prendendo gente por conta de uso de maconha e chega a partir de uma lei, ele, olha, a partir de hoje você não é mais crime. Ele precisa de um tempo para ele entender o que está acontecendo. E isso é todo dia que as organizações passam. Qualidade, sérios problemas de qualidade as organizações policiais têm, desempenho, sérios problemas de desempenho e problemas de recursos humanos enormes que têm. Isso é diferente de alguma organização? Não, é exatamente as mesmas questões. E são essenciais para o desenvolvimento econômico e social. Sem segurança, nada acontece. Eu sempre dou o exemplo da Avenida Brasil. A Avenida Brasil era uma avenida importante no Rio de Janeiro pela atividade econômica. Hoje você passa na Avenida Brasil, é um desespero, porque é degradado, prédios, galpões abandonados, fábricas fechadas, etc. O outro projeto que tem aquelas semelhanças que eu botei, o administrador, resultados, etc., é o da barreira fiscal, que foram criadas barreiras nas principais estradas que vêm para o Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, para segurar a evasão fiscal. Então, aqui, tem lá no Nordeste, Norte e Noroeste Fluminense, tem aqui na região ali de Minas, e tem uma na área de Itatiaia e outra aqui na área de Angra dos Reis. Esse projeto era para impedir que entrassem mercadorias no Rio de Janeiro sem pagar imposto. E o que eles encontraram? Por que eu trouxe esse caso? Está vendo onde isso aqui são drogas apreendidas em caminhões que estavam entrando no Rio de Janeiro, apreendidas pela barreira fiscal. Mas a barreira fiscal é para ver imposto. Se deparou com um problema de drogas. Isso aqui é tudo maconha prensada. Esse balcão aqui é de uma delegacia. É aquele balcão azul que eu mostrei lá atrás. Lembra daquele balcão azul aqui? Esse balcão azul aqui? Aquele ali, todas as delegacias são iguais. Por isso que, quando eu vi essa foto, eu identifiquei imediatamente, dizendo, está em cima do balcão da delegacia. As barreiras são containers, simples containers que têm computadores, que os fiscais atuam com apoio de policiais também e de Detran, porque eles foram encontrando uma série de ocorrências que não eram só fiscais. Isso aqui é olha o balcão de novo ali. Aquilo ali é a delegacia, os biombos, o sujeito levando, o cara está preso porque foi preso porque estava com arma. Estava transportando uma quantidade de armas dentro do seu caminhão, etc. Olha o que esse projeto conseguiu. Em 5 anos, 19 milhões de veículos abordados. Eu fiquei espantado com essa quantidade. 49 toneladas de produtos pirateados entrando no Estado. 2,5 toneladas de drogas apreendidas. 1 milhão de litros de combustível irregular entrando no Rio de Janeiro.
226 ocorrências com armas, mais de 6 mil projéteis apreendidos, pessoas transportando munição, 11.100 pessoas detidas, 11 mil pessoas detidas por conta de irregularidades, envolvidos nessas irregularidades. E mais de 785 milhões em multas aplicadas, fora o que se aumentou na arrecadação. Quando eu junto esses dois projetos, eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte: a gestão pública, se ela começa a ser desenvolvida dessa forma, com mais projetos, com objetivos específicos, etc., a gente consegue resultados de colaboração e de integração muito maiores. Como, por exemplo, o sujeito que montou lá o projeto de barreira fiscal acabou ajudando muito o projeto da segurança, por conta de que uma coisa esbarrou na outra. E aí a questão da informática, que reforça a comunicação, etc. É como ajudou também a barreira fiscal ao Detran, porque começou a se deparar com carros irregulares, e também ajudando. Então, eu convido aqui os administradores, né, a estudarem as organizações públicas, perceberem que as organizações públicas elas são organizações como outras. A diferença são nos objetivos, as diferenças são nos resultados que se busca e no comprometimento com aquilo que eu falei do desenvolvimento da cidadania. Mas que não deixem de perceber essas organizações e incluir nessa análise as organizações policiais. Elas são fundamentais tanto no desenvolvimento quanto na cidadania. Então, elas não podem ficar afastadas dessa análise, dessa preocupação, desse estudo das organizações públicas em geral. Para nós, como administradores, para propor soluções e caminhos para o desenvolvimento econômico e social da sociedade. É isso que nos justifica. Muito obrigado a vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição.